prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente tem um episódio muito especial, estamos recebendo aqui uma servidora do FRJ, que tem um papel fundamental na valorização de pessoas, uma pessoa incrível, né, que eu tenho um carinho enorme, que é a Dalva Lopes, ela é servidora da reitoria e está como presidente da Comissão de Ética da FRJ, outro espaço muito importante na instituição. E ela chega aqui hoje para compartilhar a história dela com a gente, mostrar como o IFRJ transformou a vida dela e também toda a contribuição que ela transforma a vida das pessoas no seu cotidiano. Dalva, Obrigada. seja muito bem-vinda. Obrigada, Obrigado. obrigada. É uma Muito honra obrigada ter pelas você. palavras, Tiago. Imagina. Para mim é uma honra ter você aqui, tenho muito orgulho de ter você aqui, admiro muito seu trabalho. Muito obrigada. Você como pessoa, assim, tem um carinho recíproco. enorme. E eu estou muito feliz de ter você aqui, de verdade. Muito obrigada. Agradeço bastante. Para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história, como surgiu o IFRJ na sua vida, como é que você decidiu entrar aqui para trabalhar com a gente? Eu fiquei um período parado na minha vida para cuidar só de saúde, né? E uma amiga minha me apresentou o IFRJ através da filha dela. E eu comecei a dar aula para a filha dela particular de português, de literatura. E ela me apresentou o IFRJ no sentido de, Dalva, faz a prova para você entrar no IFRJ, porque eu sei que você quer transformar a sua vida pessoal. E aconteceu, eu estudei, passei e entrei, né? E eu entrei de uma maneira muito engraçada, porque me deram a oportunidade de escolher entre Duque de Caxias e São Gonçalo. E aí eu escolhi Duque de Caxias, né? Porque eu conhecia mais Duque de Caxias. Não o instituto, mas o lugar. E aí eu fui conhecer o campus, peguei o ônibus, fui lá só para saber como é que era. Aí voltei, fiquei até meio desanimada, porque da minha casa era longe, né? E aí eu estou almoçando, me liga uma pessoa chamada Marcelo Pacheco, que hoje ele está no campus de Nilópolis, né? Dalva, que é Marcelo Pacheco, e eu queria saber se você não quer vir para São Gonçalo, porque você tem aí do lado da sua casa 2 ônibus que vêm direto para cá. Eu não pensei 2 vezes, né? Aí fui, né? E aí eu cheguei no campus São Gonçalo, fui extremamente bem recebida pelo Marcelo Pacheco, pelo Tiago Grion, pelo Paulo Chagas, que era na época diretor-geral, que hoje é um grande amigo meu também. E aí eu fiquei apaixonada pelo campus, eu tenho um carinho enorme pelo campus São Gonçalo até hoje. Você trabalhou quanto tempo lá no campus? Eu fiquei lá de 2011 a 2014, né? Aí foi mudando, ia mudar o reitor, né? Teve aquela campanha, o Paulo Assis, né? Ele foi fazer campanha lá, eu gostei dele na época, e ele depois que ganhou, né? A Flávia era DGP, a diretora da DGP, me convidou para ir para lá, eu fui. Eu fui porque a minha mãe adoeceu em 2014 e eu moro muito perto da reitoria, né, que é no Grajaú. Antigamente era na Praça da Bandeira. Né? E também gostei demais da Flávia, gostei demais da gestão dela, e ali eu fiz muitos amigos, como fiz em São Gonçalo, né? Os professores de São Gonçalo, eu dava muito apoio a eles também, os alunos, e aquela aproximação com alunos, para mim, foi muito boa, sabe? Ter contato com adolescente, né? Sim. Era muito bom. Eu tenho muita saudade de Campo São Gonçalo, e hoje a gente se transferiu lá para a cidade, né? Hoje a diretoria é outra, o reitor também é outro, né? E eu adoro o que eu faço, numa boa, Tiago, gosto muito do que eu faço. Né? Hoje eu estou coordenadora de gestão de pessoas também, tenho muito contato com todos os campi, né? É um trabalho que você trabalha muito mesmo. A diretoria de gestão de pessoas hoje, quer dizer, na verdade, quando eu entrei, eu falei, isso aqui é o coração
no Instituto Federal, No coração. né? E ali a gente se dedica muito. E eu tenho muito orgulho de trabalhar mesmo. Eu visto a camisa do Instituto Federal. Veste, Visto, muito bem. visto. E você está há muitos anos, né, trabalhando lá. Desde 2011. 2011, né? O que você sentiu que mudou ao longo desse tempo? A gente, como instituição, a gente está evoluindo, né? Muito. O que você acha que mudou nesse tempo que você está trabalhando, desde que você chegou no IFRJ? Quando você trabalha no campus, você conhece o dia a dia do campus, né? Como é que funciona a secretaria, como é que funciona a prefeitura, mas a gente não tem ideia do que é trabalhar na reitoria. Sim. Entendeu? Então, quando eu fui para a reitoria, mudou muito, porque eu passei a conhecer o FRJ a fundo mesmo, né? E eu vejo o que acontece lá, né? Todo mundo trabalha arduamente lá, todo mundo se dedica muito para que as coisas deem certo, né? Mudou no sentido de trazer oportunidades para os servidores, para a gente mesmo. A gente tem a condição de se fazer cursos de capacitação, né? A gente tem condição de fazer mestrado, doutorado, tudo proporcionado pelo FRJ. E uma das questões, assim, a gestão de pessoas, a gestão e valorização de pessoas, né? É o coração do FRJ, como você mesmo disse, né? Qual é o papel que você acha qual o impacto que tem? Porque todo servidor, ele é recebido ali e ele vai embora e passa por ali também, né? Passa. Qual é o impacto que você acha que tem esse tratamento com o servidor na gestão e valorização de pessoas, na vida dele profissional? Para nós, servidores? Para o trabalho de vocês e toda a abordagem de vocês. Porque, por exemplo, né, eu chegar ali na DGP e ver você, ser recebido por você, essa pessoa já ganha o dia, né? Já faz toda a diferença. E isso é muito importante, principalmente quando você trabalha na gestão e valorização de pessoas, né? Costumo muito dizer isso, assim, o ser humano, o capital humano que a gente tem é o mais importante. Eu acho, né? Também, eu acho também. E você está num setor crucial ali, que é o coração, onde todo mundo é a porta de entrada. É a porta de entrada do FRJ. Como você acha que isso impacta a vida de um novo servidor, por exemplo? Por exemplo, quando eu entrei na reitoria, eu também fui muito bem recebida pela Flávia, por todos os servidores que estavam ali na DGP, né? O que a gente tem que ter ali na DGP é justamente a empatia com o próximo, não é? E nós nos chamamos servidores, né? Eu penso que a gente está ali para servir com excelência, com eficácia e com resultado positivo para a gente e para a pessoa que está procurando a gente. Pode ser servidor, pode ser a comunidade, pode ser alunos, né? Então, o que a gente tem que fazer ali é valorizar tanto o servidor quanto quem está indo procurar o servidor para resolver um problema que está precisando. Ali a gente tem a coordenação de gestão de pessoas, nós temos a CAD, que lida com aposentadoria, com pensionistas, são pessoas que são mais velhos, têm que ser tratados com carinho, e é isso que a gente pensa, né? Abraçar mesmo quem vai procurar a gente. Eu, pelo menos, Thiago, tento resolver tudo que passa pelas minhas mãos. E eu tenho bons resultados nisso. Sim, sim. Isso faz toda a diferença. Eu acho que faz toda a diferença para a diretoria de gestão de pessoas. Faz. Até porque, muitas vezes, o servidor, a servidora, ela tem bastante dúvidas, né? Muitas. Ou não sabe, às vezes, o caminho a seguir. Só numa simples conversa você acaba esclarecendo, ajudando muito as pessoas. E se a gente não puder ajudar, a gente vai procurar quem possa. Sim. Entendeu? Isso que é o nosso principal desafio, está muito no cerne da nossa carreira, né? Como você falou, a gente é servidor, né? Servidor público. Então, a gente está ali para servir a sociedade, né? Exatamente. E isso, às vezes, acaba sendo um gargalo para algumas pessoas, né? Exatamente. Você consegue lembrar algum desafio que você tenha passado, assim, ao longo desse tempo, no Instituto?
Tem alguma coisa que marcou você também, ou algum fato que tenha marcado você no Instituto? Eu não sei se tem algum fato específico, porque eu acho que depende muito do trabalho que você faz, Sim, entendeu? E o que marca para mim, eu vou falar mais pessoal, depois eu falo outras coisas. O que marca para mim é o resultado do meu trabalho em relação aos terceiros. Você, quando vai procurar por nós, né, um pensionista, ou um colega de trabalho, ou até mesmo um aluno, quando vai lá e precisa. E quando a gente tem um resultado positivo, porque quando você recebe um elogio de uma pessoa, um agradecimento, para mim é muito importante, sabe? Saber que o que eu fiz deu um resultado final positivo, né? Mas é o que é gratificante para o nosso eu trabalho, acho né? bastante gratificante. Né? É gestão de pessoas. A gente vê assim, eu tô no lugar certo, no caminho certo, né? Isso Eu é tento importante. sempre fazer o melhor, né, Tiago? Eu tento dar o meu melhor, né? E a gente ali trabalha muito mesmo, não é pouco não. É muito. Sim. Eu acho que quem está de fora, que não conhece a diretoria de gestão de pessoas, tem que entender que ali a gente faz o melhor. A gente dá o melhor para que o resultado seja positivo para aquela pessoa, no contexto geral, entendeu? E uma outra questão bem importante, Dalva, assim, eu acho que é até importante que todo servidor conhecesse, né, o trabalho ali que o setor, né, gestão e valorização de pessoas passa, porque você acaba tendo uma noção de como é uma realidade bem complicada e É bastante que complicado. exige bastante, né? E uma outra questão é que, assim, críticas são feitas, São. né? Mas é muito importante que um servidor colega nosso entenda que do outro lado também tem um outro servidor. Exatamente. E às vezes não acontece E isso, isso né? às vezes não acontece. Não vou dizer que acontece comigo, não. Sim, Comigo sim. nunca aconteceu, mas eu já vi acontecer com colegas meus. É. E a pessoa não entende que a gente está ali dando o nosso melhor Sim, sim. com o que a gente tem. Entendeu? Então, e aí a gente tem que se posicionar. Eu me posiciono. Isso é Né? importante. Eu tento né? fazer a pessoa enxergar o nosso trabalho. Né? E eu acho que esse caminho que você está dando para a gente aqui também é muito importante para todos os nossos colegas entenderem que a gente está ali para todo mundo. Sim. E nós não somos muitos. Até porque, assim, por saber que é um tipo de trabalho que demanda muito, nem todo mundo quer ficar ali, né? Isso é muito ruim, né? Assim, entender que os servidores estão ali, eles se dedicam, trabalham bastante e estão ali. É né? para os fortes. E a gente precisa disso. Então, assim, às vezes as pessoas não têm um pouco dessa empatia para tentar enxergar o que acontece. Sim. E isso é importante. Sim. Dalva, você atualmente está como presidente da Comissão de Ética Sim. do FRJ. Sim. É um desafio. E é muito importante para a integridade desafio. do nosso instituto. Como é que é o trabalho na Comissão de Ética? Também é complicado. Também é complicado, porque a gente recebe muitas manifestações pelo Fala BR, ou até mesmo por e-mail, né? Aí a gente se reúne, a gente faz por mês uma reunião ordinária e, tendo necessidade, a gente faz outras reuniões ordinárias. Nós temos as reuniões em pares, né? Porque quando a gente recebe as manifestações, a gente resolve sempre com um outro membro, né? Então, a gente tem que ter, Tiago, tem que ter muita sabedoria para você lidar com esse tipo de processo, né? Tem que ter empatia e tem que ter impessoalidade, entendeu? Você tem que, como é que se fala? Ler aquele processo. A gente não faz julgamentos, porque a comissão de ética, ela é mais que a gente não pune, a gente tenta educar, a gente é mais um mediador, né? Mas mesmo assim é difícil, sabe? E mesmo assim é difícil. A gente tem as oitivas, tem sempre uma pessoa que é mais complicada do que a outra, né? Nós somos 6 membros, nós temos a secretaria executiva, que é a Aline, né?
e a gente também trabalha arduamente. É importante você compartilhar com a gente o papel da comissão de ética, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o papel da comissão e até onde a comissão vai chegar. A gente tem muito isso às vezes de esperar uma punição e tudo, e às vezes não é bem por aí, né? Não. Acho que o importante é o avançar na instituição para que a gente Sim. possa ter nossa integridade, né? E possa seguir tudo que a gente deva seguir. Sim. E que às vezes o servidor, ele não... Às vezes não se dá conta também, ele precisa daquele alerta ali, olha, isso aí não cabe mais. A gente já fez, né, no campus Nilópolis, a gente visita os campi, a gente tenta fazer palestras com que vocês entendam qual o procedimento, como vocês têm que lidar com as pessoas, para acabar, né, com mau entendimento, assédio, essas coisas todas. A gente tem lá as nossas palestras, as nossas dificuldades, né? Mas acho que são muito importantes. A gente leva ali a risco, é aquilo ali que... Não, eu acho importante que foi também o que já aconteceu, a gente levar para o planejamento pedagógico dos campi, né? E isso é muito importante, vocês estão sempre muito disponíveis, né? Sempre. Dalva, você quer uma pergunta difícil, mas como você acha que a gente pode avançar, né, nessa área no IFRJ? Assim, uma dessas questões seria exatamente a gente falar mais sobre isso, né, fazer as palestras, mas o que você acha que a gente pode mais fazer? Por exemplo, combater o assédio na instituição? Sim, importante. O que a gente orienta vocês, né, os DGs dos campi, né, os diretores, e na verdade a gente sempre é muito bem recebido em todos os campi, muito bem recebido, é vocês promoverem palestras, promoverem cursos de capacitação, né, estarem abertos para ouvirem algum tipo de reclamação, né, e qualquer coisa, na verdade, encaminhar para a gente, que ali a gente decide, a gente resolve, a gente conversa. E é muito importante a comissão de ética ir aos campi também, né? E quando a gente ligar para vocês, para os DGs dos campi, e promover essa reunião com vocês, vocês divulgarem. Sim. Quanto mais pessoas estiverem ouvindo a gente ali, é melhor, né? Mas é muito importante também partir de vocês esses cursos de capacitação, palestras, eventos na instituição, em cada campus, entendeu? Mostrando tudo isso, né? Mostrando o que acontece quando um colega seu sofre um assédio, né? Sofre um tipo de discriminação. É demais. Isso tem que acabar. Isso jamais poderia acontecer. E só através de cursos de capacitação, de ida da comissão de ética, conversar com vocês reunirem o maior número de pessoas possível no campus para poder receber a gente, entendeu? É importante isso, é importante a pessoa ouvir. Não importa o que a gente vai ouvir, né? Importa o que a gente vai falar, tentar passar para vocês e vocês captarem da melhor maneira possível. Lerem o Código de Conduta, né, a conduta de ética do servidor público. É importante tudo isso. Vocês fazem também um minuto de ética, né? Que a gente manda também isso. A Aline está sempre mandando isso para vocês, para os campi. Muito importante. Alguns servidores, eles acham que esse momento ele não é um momento importante, mas pelo contrário, um dos momentos mais importantes. Já ouvimos barbaridades. Isso é muito triste. Que a gente que não confia na gente. E a gente vai responder o quê? A gente não pode nem responder, né? A gente tenta pegar essa pessoa, conversar com maior empatia, ouvir o porquê que ela não confia na gente. Alguma coisa ela passou, entendeu? Então, a gente abraça com carinho e responsabilidade. Alguma resistência ali já tem. Muita. É importante. Muita resistência. Mas a maioria das vezes não tem muita, não. A gente tem muitas perguntas também que deixa a gente assim, meio, né? Mas tem resposta para tudo. Isso é bom. Acabam sendo consultores, né? Sim.
Sim. E Dalva, você traz uma questão importante, porque é importante ter essa relação e esse contato e tirar essa dúvida. Mas é muito importante que a gente entenda como servidor que é um papel nosso você ir atrás e saber o seu papel ali na instituição como servidor, ética, com integridade, né? Então, isso é algo importante que a gente tem que fazer capacitações e tudo, mas que a gente como servidor também tem que saber ali o nosso papel e muitos quais não são as sabem. condutas. Pois é. Muitos não sabem. E é necessário isso. O que você acha que cada servidor poderia fazer assim para se atualizar na área e ter uma sensibilidade maior também de você saber, assim, por exemplo, você acabou de falar de ler a conduta de ética, né, que é uma Código de questão conduta de importante. ética, Como é que você acha também motivar, Dalva? Porque o que a gente acaba tendo em alguns momentos é que você acaba não conseguindo motivar aquele servidor a participar, por exemplo, de uma capacitação daquelas, de uma palestra daquelas. O que você acha que poderia ser feito ou o que você acha que teria que mudar para o servidor ter essa motivação de estar ali naquele momento? Tiago, na verdade, eu acho que essa essência nasce com você, Sim. sabe? Essa essência de empatia, de ser solidário, ser compassivo, ter compaixão pelo próximo, ser fraterno. Eu acho que nasce com você. Eu não aprendi isso, eu nasci com isso. Eu tive uma mãe que era assim também, né? Existem colegas de trabalho que não são mesmo, não é? Eu não sei o que fazer, né, para mudar essa pessoa. Essa pessoa tem que estar aberta para mudar. Ela tem que aceitar essa mudança. Nós temos lá, né, psicólogos, nós temos os médicos que podem ajudar nesse sentido de conversar. O nosso papel de conversar com vocês, de vocês reunirem a gente lá no campus de vocês, a gente faz, né? Mas o que eu, Dalva, posso fazer? Eu, Dalva, faço. Sim. Né? Eu tenho colegas que sentam muito para conversar comigo e com a minha sabedoria, até mesmo pela idade, né, Tiago? A gente vai adquirindo mais sabedoria ainda. Com certeza. Eu converso muito com as pessoas a respeito disso, né? Mas, na verdade, Tiago, tem pessoas que não querem mudar. Não se propõem a mudar, não adianta. Né? E a mudança às vezes assusta, né? Mas é muito importante, até porque a gente está mudando em todos os momentos. Mas a mudança, nesse sentido, é benéfica para todos, Exatamente. em todos os sentidos, todos para a os própria pessoa. Em todos os Né? sentidos, é. A pessoa ser bem vista, ser querida, ser abraçada. Respeitada. Respeitada, também, né? O principal de tudo é isso, é o respeito. Né? E eu agradeço muito ao Instituto Federal pelo respeito que as pessoas têm comigo lá. Né? Independente de idade, mas eu acho que pelo que eu sou. Pelo que você é, com certeza. Entendeu? Eu tento passar isso para as pessoas, né? Por isso que as pessoas vêm muito a mim para conversar. E eu acho muito bom isso. Tanto que eu comecei uma pós-graduação em neurociência, percebendo essa aproximação das pessoas em relação a mim, né? E eu acho que eu estou ali no papel na comissão de ética muito bom. Eu acho que é minha cara, sabe? Sim, Tá você ali. tem uma contribuição muito grande para o Instituto. Né? Estar ali, eu ouvi de duas pessoas, a comissão de ética é a tua cara. E aí que me deu... Porque, na verdade, me convidaram para entrar, mas fui empurrada, na verdade, pela Simone para entrar. Não, você tem que participar. Falei, eu vou tentar. Eu vou tentar. Né? E a gente não ganha nada para isso. Sim, é voluntário. Exato. Mas a gente aprende muito também, Tiago. E você toca num ponto importante, né? Você falou da sua pós-graduação e nisso, assim, é sempre importante estar aprendendo, né? E muito. Não tem com a minha momento para idade, o acabar. pessoal fala, jura? Eu falei, juro. Você não tem um momento, né? Cada vez a gente aprende mais. E sim, você é uma referência na comissão de ética e isso também ajuda bastante a instituição de ter sua figura ali, né? Obrigada. As pessoas respeitam mais, né? As pessoas ouvem mais. Sou muito bem tratada, eu não posso reclamar por todos. Sim, então isso é bem importante. Mas tem uma questão que a gente pode aqui tratar que é bem importante, né?
O FRJ ele fez mudanças assim, em nossas vidas. Muitas a gente mudanças. muda as outras, como você. A gente muda as outras pessoas também. E é óbvio que a gente, como instituição, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo uma coisa ou outra. Não somos perfeitos, a gente sabe disso, temos muitos problemas. Mas o importante é sempre a gente estar avançando para tentar acertar. E aí, a gente sonha, né? Com muitas coisas, né? Qual é o sonho de FRJ para você? O que você gostaria de ver, assim? Por exemplo, uma coisa importante que eu noto desde que eu entrei até hoje, e é por isso que eu decidi, né, ter esse programa, né, o podcast sobre FRJ, é como que o amor pela instituição, ela transforma muitas coisas nas nossas vidas e como a gente vai amadurecendo esse amor também, né? Sim. E meu sonho de FRJ, por exemplo, é o FRJ cada vez mais unido. Sim. Né? Isso é importante. Na sua experiência, assim, tem alguma coisa que você tem um sonho assim, por IFRJ, que você possa destacar? Sim. Eu acho que, primeiramente, colocar o IFRJ em evidência mesmo, né? Fazer com que as pessoas conheçam mesmo o FRJ. Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece. E essa iniciativa de expandir mais os IFES, né, pelo Brasil inteiro, dar mais oportunidade mesmo para essas crianças que precisam entrarem, investir mais na educação, né, tendo a possibilidade de qualquer pessoa entrar, sabe? Ainda tem muita gente que não está estudando. E o meu papel como Dalva, como educadora, né, é motivar essa pessoa a estudar. Eu tenho um lugar que eu almoço, às vezes, com uma cunhada, tem um rapazinho ali, que toda vez que eu vou lá, ele vai lá me dar um abraço, e olha, eu estou estudando, eu aprendi o que é intertextualidade. Então, eu acho que é a motivação, motivar cada vez mais esses alunos a estudarem mesmo, a se dedicarem, a serem alguém. Eu conheço crianças que estudaram na FRJ, que hoje são médicos, são engenheiros. Eu conheço muito médico que estudou na FRJ. Que antigamente não era FRJ, né? Uhum. Hoje mesmo temos amigas que têm netas que são médicas, são engenheiros, são arquitetos. Então, o ensino do FRJ é excelente. Eu tenho um neto que estuda no FRJ, no Campus do Maracanã. É excelente. É puxado? Mas é excelente. Né? Então, acho que a expansão do FRJ, a manutenção dos campi, é importante os alunos terem um campus agradável para estudar, com estrutura, sabe? Com a estrutura mesmo em si, né? Uma estrutura compatível com a segurança do aluno, com o conforto do aluno. Ter bandejão também, eu acho importante. Muito. São crianças carentes. Muito. Tem muita criança carente na FRJ. Né? Que faz diferença para manter. Faz muita diferença. Eu me lembro que no Campus São Gonçalo, a gente perdia alguns alunos e a gente ia atrás desses alunos. A gente tentava trazer de volta para a FRJ. E a gente ouvia muito, a gente não tem dinheiro para comida, que não sei o quê. Então, o que eu via na época era tentar abraçar esse aluno e fazer com que ele continuasse ali no campus estudando. Né? É um sonho do aluno ter a condição de estudar ali dentro e não sair. Não haver um êxodo, né, de alunos, porque não pode estudar. É muito triste, né? Investir mesmo nos alunos. Fiquei tão feliz em saber que, né, teve esse aluno que saiu daqui, que foi para a Tailândia, que participou de uma Olimpíada de Matemática. Isso aí é motivador. Né? É esse o orgulho do FRJ que eu tenho. É trazer mesmo os alunos para estudar. Né? Motivar mesmo, trazer, provocar os alunos a serem alguém na vida, porque tem muita criança na rua. E a gente está aqui por eles, né? Exato, é o nosso produto final, gente.
Nosso papel na sociedade. Exatamente. Vou aproveitar então, se você quiser deixar uma mensagem aqui para quem está chegando no FRJ, seja um servidor ou um estudante, qual a mensagem que você poderia deixar? Mensagem? Vou deixar para os estudantes, né? É o que eu falo para o meu neto. Aproveita a oportunidade que você está tendo de entrar numa instituição de qualidade de ensino. Né? Tem excelentes professores no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Aproveita. E vai ser alguém na vida. Porque ali ele vai ter condição de ser alguém na vida. Só não vai ser se não quiser. Que bom. Com certeza. Dalva, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que te agradeço. Hoje. Desculpa aí de alguma coisa, Jamais, mas eu que te agradeço. Jamais. Assim, foi um momento muito importante para a gente poder compartilhar a sua história. Essa história que inspira pessoas, né? O respeito que tem. O seu papel na instituição ele é muito importante. Obrigada. E você faz isso muito bem e acaba sendo referência para muitas pessoas. É uma referência para mim também. Obrigada, a forma Thiago. de você tratar o servidor. A sua postura ética que você sempre teve com você. Então, a instituição precisa disso. Então, para mim é um orgulho muito grande ter você aqui, muito ter obrigada. Compartilhado essa história. Obrigada. E que... Tem muito mais história, né, Thiago? E assim, tem muito mais história pela frente também, também, né? A gente está aí, tem uma longa caminhada aí para a gente como instituição e que a gente esteja sempre juntos, isso que é importante. Obrigado. Amém. Obrigada a você, Thiago, pela oportunidade. Eu que agradeço. Finalizamos aqui com uma história inspiradora de uma servidora do IFRJ, uma servidora técnica administrativa, que fazem, assim, os técnicos administrativos, eles fazem o dia a dia da instituição, seja no campus ou na reitoria, tem um papel fundamental tanto na vida do servidor quanto na vida dos estudantes, e é muito enriquecedor ouvir a Dalva hoje, com toda a experiência que ela tem de trabalhar num setor que é o coração da FRJ, onde todos nós servidores, né, passamos por lá, e com certeza é uma inspiração aí para muitos que também queiram vir trabalhar com a gente. Obrigado pela sua presença, sigam a gente nas redes sociais, @Thiago Matos Pinto e @SouIFRJ, e até o próximo episódio.